Olá, é com muita alegria que participo uma vez mais do Congresso da Aleph e dou graças a Deus por ter um relacionamento já muito longo, antigo com a Aleph, e é um privilégio para mim poder estar aqui com vocês hoje. O tema proposto é uma igreja sem propósitos. A ideia é rever os propósitos da igreja. Já de partida, deixo claro que a igreja tem sim propósitos, mas nem todos os propósitos são, de fato, os propósitos para a igreja. Por isso, essa reflexão hoje. Eu escrevi, algum tempo atrás, um livro intitulado Uma Igreja Sem Propósitos, que é uma análise das 7 igrejas da Ásia Menor, no Apocalipse, porque ali é o único lugar no Novo Testamento em que nós encontramos a eclesiologia de Jesus, ou seja, o que é que Jesus pensa a respeito da sua própria igreja. Nas outras vezes, Jesus mencionou a palavra igreja 2 vezes, em Mateus 16 e Mateus 18, quando ele disse que ele edificaria a sua igreja, em Mateus 16. Em Mateus 18, naqueles passos disciplinares da pessoa que precisa se arrepender, ele disse, então, que deveria se levar à igreja. Essas são as 2 únicas vezes que Jesus usou a palavra eclesia, igreja, no seu ministério. Mas, muitas vezes, nós nos esquecemos que ele explicitamente revelou quais são os seus motivos que o alegra e motivos que ele não fica feliz com a sua igreja, e estas são as 7 cartas no Apocalipse. Por isso a importância de olhar com cuidado estas 7 cartas, porque ali Jesus revela o que ele realmente quer na sua igreja e o que ele não quer. Por isso o título, Uma Igreja Sem Propósitos. Por quê? Porque aos olhos de Jesus, a sua própria igreja perdeu os seus propósitos para existir. Se ela perde o propósito para existir, ela precisa de arrependimento. E é disso que nós estamos refletindo nesse momento. Quero ler o texto em que nós vamos trabalhar, e esse texto é o texto de Apocalipse, de versículos 4 a 6, e depois nos versículos 9 e 11. Assim diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas da província da Ásia Menor. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como eu disse, nem todos os motivos da igreja são motivos próprios. Johannes Verkael, no seu livro Contemporary Missiology, Missiologia Contemporânea, esse missiólogo holandês nos alertou sobre 4 motivações impuras na realização da missão da igreja. Fatos que nem sempre a gente se atenta ou percebe, mas existem. E são estes: um motivo imperialista, do império, que é a tentativa de usar outra pessoa ou até mesmo um povo como um meio para alcançar os seus próprios objetivos. Mas também tem um motivo cultural, que frequentemente, ao se comunicar o evangelho a uma cultura, a cultura do comunicador vem acoplada e já não se distingue mais entre o que é evangelho e o que é a cultura deste que vai evangelizar. Veja que complicado. O motivo comercial.
é a relação entre comércio e fé. Ou seja, ter uma igreja guiada por interesses comerciais e mercantilistas. A gente lembra de Jesus naquela atitude dele no Templo de Jerusalém. O motivo do colonialismo eclesiástico, que é o processo de imposição do modelo da igreja-mãe sobre as igrejas nativas, quando uma igreja-mãe está plantando uma igreja em algum lugar, não dando a oportunidade para que essas igrejas tenham suas próprias características, sejam respeitadas, sejam autóctones e encorajadas. Vejam, esses motivos chama Johannes Vercaio de impuros, não próprios. Jesus envia 7 cartas para suas igrejas, para revelar os motivos que estão dentro delas também. Essas 7 cartas são enviadas para essa região chamada da Ásia Menor, onde vocês estão acompanhando aí na apresentação. E perceba esse caminho dessas 7 igrejas que estão aí. É importante observar e interessante que estas 7 cidades existem e estão na Turquia. Elas estão aí, obviamente, com o nome em turco, mas elas existem, né? O próprio João, que escreve essa carta na ilha de Patmos, exilado ali, né? Então, você tem Éfeso, Cusadase, Esmirna, Izmir, Pérgamo, Bergama, Tiatira, Aquissar, Sardes, Sartes ou Salhil, Filadélfia, Alezehir e Laodiceia, Pumacari. Vejam, estão hoje aí, essa é uma foto do próprio mapa do Google atual, das 7 cidades que são as 7 igrejas que foram os destinatários dessas cartas de Jesus. O que eu quero comentar também é que existem aspectos comuns em todas as cartas. Chamo a sua atenção para isso. E se o próprio Jesus destaca isso, é porque ele entende ser muito importante. Então, quais são os elementos, os aspectos comuns que aparecem nas 7 cartas? Primeiro, sempre vai ter essa expressão ao anjo da igreja em Filadélfia, Esmirna, Tiatira, etc. Escreve. Ou seja, está se definindo quem é o destinatário. Esse anjo é muito reconhecido, interpretado por muitos biblistas como sendo os líderes da igreja, né? A gente fala até os pastores, as pastoras, a liderança pastoral dessa igreja. Então, essas cartas estão sendo endereçadas à liderança da igreja. Isso é muito importante. Todas as cartas aparecem quem é o destinatário, tá claro. Também aparece essa expressão, estas coisas diz o ou aquele. Se há um destinatário a quem se envia a carta, que fique claro, há um remetente, é aquele que enviou, cujo conteúdo vai estar expresso dentro desta carta para este destinatário. Então, fica claro quem é que está escrevendo. E aí é muito interessante observar que o próprio Jesus se autodefine para suas igrejas. Também ele diz conheço. E aqui nós vamos trabalhar daqui a pouco com mais profundidade. Jesus diz que ele conhece as suas igrejas. Ninguém passa por um olhar despercebido dele. Ele é o Senhor da igreja. Da igreja que ele disse que ele mesmo ele edificaria. Eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja não é minha, não é tua, não é da denominação, não é de ninguém. É de Cristo. Que isso fique muito claro. E ele diz que conhece o que a igreja faz, conhece o que ela pensa, e conhece onde ela está. Não tem como fugir deste olhar clínico, eu diria, de Jesus às suas comunidades. Ele diz em todas as cartas ao vencedor. Jesus não escreve as suas cartas para derrotar as suas igrejas, para colocar a sua igreja para baixo, para eliminá-la do mapa da existência humana. Pelo contrário, ele escreve para que ela vença. Mas para vencer tem que trabalhar algumas coisas. Então, Jesus traz para 7 igrejas as suas promessas. E ainda, em todas as cartas tem essa expressão, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a necessidade de Jesus conclamar as suas comunidades ao discernimento. Discernimento que vai conduzir a algumas delas a um arrependimento, a um retorno,
360 graus, uma mudança, uma metanoia, porque essas igrejas perderam seus propósitos de existir na concepção de Jesus, então elas precisam rever. Por isso ele diz, ouça o que o Espírito está dizendo para cada uma de vocês. Então estes são os elementos comuns. E agora, então, nós vamos tratar de cada uma desta igreja de uma maneira muito panorâmica, porque pelo tempo aqui proposto, nós não temos condição de aprofundar. O ideal seria ir igreja por igreja, carta por carta, aprofundar, mas aqui eu quero dar uma visão panorâmica para que você depois mesmo possa fazer isso. Veja, começamos pela igreja de Éfeso. Como eu disse, tem elementos comuns que perpassam em todas estas cartas. E ele diz, conheço. Não tem como fugir, disfarçar do olhar de Jesus sobre as suas igrejas. Muitas vezes a gente está lá na igreja fazendo as coisas achando como se Jesus nem estivesse ali. Ilusão nossa. Ele disse explicitamente para que João escrevesse, e João escreveu, e diga para as igrejas, João, Jesus dizendo, diga para as igrejas, escreve aí, que eu conheço todas elas. Conheço, então, o quê? Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, né? Conheço a perseverança. Quer dizer, Jesus está elogiando esta igreja. Não é uma igreja inativa, uma igreja sonolenta, letárgica. É uma igreja que trabalha e trabalho árduo e que persevera. Contudo, como vou mostrar, há um mas, há um contra, há uma conjunção adversativa, há uma palavra contrária de Jesus a essa igreja. Contra você, porém tenho isso. Você abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, e então vem a proposta de Jesus. Há uma dura condenação de Jesus, uma crítica a essa igreja. Mas a crítica, como eu já enfatizei, não é para desanimá-la, e muito menos para erradicá-la do mapa da existência. É uma crítica para que ela reconheça o que está fazendo, que perdeu o seu propósito aos olhos de Jesus, por isso uma igreja sem propósitos, porque aos olhos de Jesus, essa igreja perdeu o seu propósito de existir, propósito dele e não dela. E aí então vem o veredito, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui uma convocação para solidariedade, para que essa igreja seja solidária em tudo o que faz. Ela trabalha, o trabalho é árduo, mas não é um trabalho motivado pela solidariedade, pela compaixão. Por isso, o que essa igreja precisa desenvolver, aos olhos de Jesus, é o amor. Volte à prática do primeiro amor. Ou seja, nem tudo que a igreja faz motivada pela solidariedade. Então, Jesus está dizendo, não adianta vocês fazerem. Vocês não vão fazer de qualquer maneira, vocês têm que fazer com solidariedade. Nossa, isso já indica um tremendo desafio e caminho para a igreja, não é mesmo? A próxima igreja é a igreja de Pérgamo. Veja aí, eu estou destacando em amarelo, inclusive, as mesmas palavras que aparecem. Conheço o lugar em que estás, o lugar em que habitas. Eu conheço a sua geografia. Não adianta você falar, é que é muito difícil aqui. Eu conheço a sua geografia. No entanto, tenho contra você uma conjunção adversativa. Algumas coisas, não é só uma, ele tem algumas coisas contra essa igreja. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De algum modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, vem o veredito, arrependa-se. O que é que Jesus está criticando nesta igreja? Ele está criticando a falta de maturidade nessa igreja. Como pode uma igreja que tem sua liderança pastoral, por isso um anjo da igreja escreve, tem os seus líderes, e permite que entrem heresias, entrem doutrinos outros que são contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus. Como pode isso
se chamar, inclusive, igreja. Igreja. Por isso a igreja de Atos dos Apóstolos, ela estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. Então, essa igreja aqui está sendo seduzida, e de maneira real, existente, a beber de outras fontes que não do próprio Cristo. Por isso, é uma igreja imatura, que Paulo falou que é levada por toda sorte de vento e de doutrina, uma igreja infantil, infantilizada. Então, o desafio é que essa igreja tenha uma reflexão crítica, o desenvolvimento do saber, de uma fé pensada, de uma fé refletida. A terceira igreja é a igreja em Tiatira. Note novamente como tudo começa, com a palavra conheço, esse olhar clínico de Jesus sobre as suas comunidades. Conheço as suas obras, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço e a sua perseverança. Quem não gostaria de ser um líder pastoral nessa igreja? Amor, fé, serviço, esperança. No entanto, vem o veredito de Jesus contra você. Tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas aí vem a situação. Mas ela não quer se arrepender. Como pode isso? Ter essa situação dentro da igreja. Quer dizer, os líderes estão fazendo o quê? Fingindo que não vem? Então, qual é o problema aqui? É o problema da santidade. É uma igreja que perdeu esse espírito da santidade dentro dela. Portanto, ela precisa desenvolver a pureza novamente. Veja, Jesus está fazendo uma crítica para uma igreja que não era uma igreja fraca, não. Uma igreja que trabalhava amor, fé, serviço, perseverança, mas tinha essa questão dentro dela. Ela tolerava essas questões imorais. Ele falou, eu não tolero. Então, vocês precisam voltar a desenvolver a pureza, a santidade. Que coisa, não? A próxima igreja aqui é Sardes. Veja como começa. Conheço as suas obras. Você tem a fama de estar vivo, mas, conjunção adversativa, contra, você está morta. Vocês são fake. Fake. Vocês são mortos. Vocês fingem ser alguma coisa que vocês não são. Esteja atento. Fortaleça o que resta e ao que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu, ouviu e obedeça. E, se quiser se relacionar comigo, vai ser nessa base. Arrependa-se. Vai vendo como a palavra conheço, o contra você e o arrependa-se aparece nas cartas todas. O que está acontecendo com essa igreja? Perdeu sua integridade, vendeu a sua integridade literalmente no altar da popularidade. Você tem fama, você é famosa. Você está na popularidade aí, você é a igreja da moda. Mas eu não tenho nada a ver com vocês. Porque vocês não se apresentam de maneira íntegra para comigo. Essa igreja, então, falta caráter. Falta caráter, que foi o que Paulo trabalhou sempre na segunda metade das suas cartas para as igrejas que ele escreveu. A quinta igreja é Laodiceia. Veja como começa. Conheço. As suas obras. De novo, não é uma igreja que não trabalha, inativa. Contudo, vem aí o veredito. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, fica no meio do caminho, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você se lembra daquelas águas termais, a ideia de que quando alguém toma uma água morna, né, e não fresca, dá ânsia de vômito, que é o que Jesus sentia. Jesus sentia ânsia de vômito com a sua igreja. Ele diz, repreende e disciplina aquele que eu amo. Não escreve para desanimá-la, para discipliná-la para a volta. Por isso, seja diligente e arrepende-se. O caminho de volta dessa igreja é o arrependimento. E ele está falando, então, de uma igreja cuja espiritualidade é sem sentido, uma espiritualidade morna,
que não afeta ninguém, não, sabe, não encoraja ninguém, uma espiritualidade assim, vamos seguindo, né? Vamos fazendo, fazer o que na vida, né? Uma espiritualidade sem expressão. Então, ele está aqui rogando que essa igreja desenvolva a fé, uma fé contagiante, que contagie os outros. Acho que você já participou, às vezes, na vida da igreja, aquela fé que não chega no outro, não toca, não contagia. Pelo contrário, é uma letargia, um desânimo. E Jesus está criticando isso. Então, veja bem, essas 5 igrejas são igrejas que receberam críticas de Jesus. Vocês perderam o propósito de existir, os meus propósitos. E se vocês não se arrependerem, era como se Jesus estivesse deixando... Eu vou deixar claro para vocês uma coisa. Se vocês não se arrependerem, eu não estou aí. Fiquem aí, achando que vocês são igrejas, mas de uma denominação, de um pastor, não minha. Eu não estou aí. As 2 próximas igrejas, ele não escreve pedindo para que elas se arrependam. Ele não escreve. Então, ele faz o quê? Esmirna. Veja como começa. Mesmo não pedindo para elas se arrependerem, ele fala, eu te conheço. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Aqui está um paradoxo eclesiológico. Eu chamo isso de uma paradoxia eclesial. Um paradoxo. Qual? É pobre, mas é rica. Mas como é que alguém pode ser pobre, mas é rico? É literalmente pobre, mas ela se tornou rica em Jesus Cristo, como o próprio Cristo, que eu me fiz pobre para que muitos se tornassem ricos. Veja como ela se tornou rica. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são. São antissinagoga de Satanás, mas não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E veja que palavrinha, veja essa encorajadora. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quem gostaria de receber esta palavra? Mas ser fiel. Seja fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Isso não é um versículo para falar apenas dos batismos, quando muitos pastores fazem. Isso é um princípio para a vida da igreja. Ou seja, essa igreja se tornou rica como? Ela se tornou rica expressando a sua fidelidade a Jesus Cristo de Nazaré. Isso é um paradoxo. Quem quer imitar essa igreja? A igreja modelo para Jesus, Esmirna, é uma igreja pobre, mas ela é rica porque é fiel. Portanto, é uma igreja que já desfruta da perseverança, sabe que pode caminhar, porque Jesus está ali, ainda que o diabo venha colocá-los 10 dias, sofrendo perseguição na prisão. Ela sabe que pode contar com Jesus, porque ela persevera nele. Portanto, essa é uma igreja que já aprendeu a desenvolver a esperança em meio ao caos. Que palavra para as nossas igrejas em meio à pandemia, não é mesmo? A próxima igreja é Filadélfia. Veja como começa. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Olha aí, uma eclesiologia paradoxal. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quer dizer, uma igreja fraca, que tem pouca força, mas que se tornou absolutamente forte. Por quê? Porque essa igreja agora é uma igreja que expressa sua fidelidade à palavra de Jesus e ao nome de Jesus. Uma igreja cristocêntrica. Cristo está nela, tanto o nome dele sendo honrado, quanto a palavra dele sendo observada. Veja, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E onde que essa igreja é fortalecida? No nome e na palavra de Jesus. Cristo é o centro dessa igreja. Portanto, uma igreja fiel, que não recebeu nenhuma palavra condenatória, porque já desenvolveu a comunhão. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, disse Jesus. É uma igreja que permanece nele. Veja que panorama, onde Cristo está trazendo o que ele quer, o que ele não quer, o que ele gosta, o que ele não gosta nas suas comunidades. Essas 5 igrejas, estas aqui que eu já destaquei, estas 5 igrejas do Apocalipse, foram igrejas que viveram uma inversão.
E quais inversões? Né? Éfeso, de valorizar as atividades e programas em detrimento da paixão e da motivação da solidariedade. Isso é uma inversão. Pérgamo, a valorização das personalidades e ensinos fascinantes em detrimento do próprio Jesus e da sua palavra. Isso é uma inversão. A valorização propostas na palavra de Deus. A igreja de Sardes é o quê? É a valorização das aparências e estilos fashion em detrimento do interior. Pessoas que gostam disso lá só para cantar, para louvar, porque a igreja da moda, mas o seu interior é podre, é corrompido. Isso é uma inversão. E mais, a igreja em Laodiceia, que é a valorização da arrogância dos que são tidos por espirituais em detrimento da sujeição humilde de Deus. Outra inversão. Veja, são inversões. Então, veja, o que Jesus quer para a sua igreja? Ele não quer que ela viva essas inversões. Ele quer que ela viva um processo permanente e contínuo de conversão, não de inversão, que leva ao arrependimento. E a igreja que se arrependeu, vencedora, é aquela igreja que tem os seguintes propósitos, né? De ser uma igreja solidária. Note que Jesus não está criticando nenhum programa, nenhuma atividade que a igreja faz. Ele não está preocupado com isso. Se é com célula, se é um culto às 5:30 da tarde, se tem escola dominical no estilo online, ele não está falando nada disso. Ele não está falando dos programas e das atividades da igreja. Ele está criticando algo que é mais profundo, aquilo que está dentro do nosso coração, que são as nossas motivações. Como você está percebendo, não basta fazer. Todas elas faziam. É o como fazer. Se nós fazemos sem solidariedade, que sentido tem? Se nós estamos fazendo, mas não somos um povo maduro, teleios, a perfeição, ao aperfeiçoamento, que Paulo prega lá em Efésios capítulo 4, perdemos o sentido. A igreja vencedora é aquela que é santa e pura. Quer dizer, fazer a obra de Deus com outras motivações, com impureza, como é possível? A igreja com o propósito de ser íntegra, em todas as suas motivações, nos corredores da igreja, nas falas, nos relacionamentos. Uma igreja que não privilegia um em detrimento do outro, íntegra. Uma igreja que é fervorosa. É fervorosa não nos gestos, não nos ritmos, no levantar, no abaixar de mão, nas coreografias. Uma igreja que é fervorosa porque Cristo está dentro de cada um de nós. E o nosso fervor é Ele, não são as coisas externas. E uma igreja perseverante, que não desanima em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio às dores, e finalmente uma igreja que é fiel à palavra de Deus. Esta igreja chama Jesus de vencedora. Então, do que é que nós estamos conversando? Do que é que Jesus está conversando? A igreja de Jesus é uma igreja sem propósitos, como é o título do meu livro? Claro que não. Claro que não. A igreja de Jesus é sim uma igreja com propósitos, mas nem todo propósito que a igreja tem são os propósitos que Cristo tem para ela. Então, essa minha reflexão, olhando para 7 cartas das igrejas do Apocalipse, cartas de Jesus, escrita por João. Ao anjo da igreja, João escreve o que eu vou ditar. São princípios para as nossas igrejas. Agora, não pense igreja aqui como uma parede, um tijolo, um local, uma construção, um prédio, seja com cara mais que a gente acha que é sagrado ou não, não importa. Por isso que eu fiz questão de colocar ali do lado gente. E quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de quem? De um prédio que está numa rua, no centro ou num bairro de uma cidade? Não. Nós estamos falando de vidas, de pessoas. Porque quem é que faz a igreja não ser compassiva, ser imatura, impura, corrompida na sua integridade? Uma igreja morna, uma igreja que não sabe perseverar em meio às dores e dificuldades, e uma igreja infiel. Quem é que faz?
Você, eu, nós. Nós somos a igreja. O tijolo não torna a igreja impura. O concreto não torna a igreja morna. Somos nós. E o arrependimento, então, é para mim, é para você. O arrependimento é para nós. Por isso é que eu coloquei estas 7 colunas aí, como se fossem fundamentos, quando se vai construir uma casa. Então, a ideia de colocar aí a igreja, né, um prédio, é que ela agora tem os fundamentos dos quais vai manter o prédio para que ele não caia, para que ele não rache, para que ele não venha abaixo. E a questão que Jesus está nos trazendo é o seguinte: ele está trabalhando, sabe o quê? Esses fundamentos. Não aquilo que mostra no palco. Lá no camarim, dentro do coração, o que eu chamo isso de motivações. Motivações. Então, o que Jesus está criticando são as nossas motivações. Se você não entendeu, eu vou deixar mais claro ainda. O que Jesus está criticando são as suas intenções, o modo como você participa na igreja, aquilo que está dentro do seu coração e que nem sempre eu e você revelamos para as pessoas. Portanto, o que Jesus quer nas suas igrejas, nas suas comunidades, ele quer isso. O pilar, o fundamento da solidariedade, que é o amor. E ele disse para Éfeso: ou vocês fazem isso, ou não estou aí. O pilar da maturidade, que você cresça, desenvolva, estude teologia, a Bíblia, a palavra, seja maduro, um homem, uma mulher madura, que você cresça no saber. Isso ele falou para Pérgamo: ou vocês fazem isso, ou não estou aí. Ele quer que a sua igreja seja uma igreja de santidade, de pureza, que a gente elimine, expurgue da nossa vida tudo aquilo que desonra e desagrada o Senhor. E ele falou isso para Tiatira: ou vocês fazem isso, ou não estou aí. Jesus quer para a sua igreja uma igreja de integridade nas suas motivações. A nossa motivação é íntegra, não é corrompida. Então, que nós cuidemos do nosso caráter, um caráter cristão, moldado por Jesus Cristo. Ele falou isso para a igreja de Sardes: vocês fazem isso, ou não estou aí. Ele quer que seja uma igreja animada, fervorosa, crente, vibrante. Ele, no desenvolvimento da fé, uma fé que contagia, não uma fé que contagia os outros, a inclusive a serem letárgicos e mornos. Ele falou isso para Laodiceia: ou vocês fazem isso, ou eu não estou aí. E para essas duas últimas, que ele não criticou, ele disse: continue perseverando, porque vocês já entendem e professam a esperança em que vocês creem. Vocês são pobres, mas são ricos, porque vocês perseveram em mim. Falou isso para a igreja de Esmirna: continuem assim. E ele falou que a igreja precisa ser uma igreja de fidelidade, uma igreja de comunhão, em que vocês suportam todas as coisas, caminhem comigo, onde vocês parecem ser fracos, mas no fundo vocês são muito fortes. São fortes não por causa de vocês, mas porque a minha palavra e o meu nome está aí, e vocês já gozam de comunhão comigo. Ele falou isso para Laodiceia. Vejam os desafios de Cristo para mim, para você, para a sua igreja. Essas 7 cartas foram escritas por Jesus para os líderes das igrejas da Ásia Menor. Suponhamos que, se Jesus escrevesse uma carta endereçada para você hoje, coloque o teu nome, escreve. Ao Pedro, escreve. A Maria, escreve. Ao João, escreve. A Teresa, escreve. A sua igreja, escreve. Na sua opinião, se Jesus escrevesse uma carta para você hoje, para a sua igreja, uma carta te convocando, como ele fez para 5, ao arrependimento, porque ele está percebendo que algo não vai bem, para que voltasse você ao primeiro amor, a fazer com as motivações corretas, ou seria já uma carta para dizer o quanto ele está feliz com você, o quanto ele está satisfeito com a sua vida cristã, com o seu ministério, com a sua igreja? Ou seja, seria uma carta para celebrar a comunhão entre vocês. Qual dos dois você acha que sim? Se for para o arrependimento, faça agora.
Assim que terminar esta fala, você volte-se para Jesus e diga: Senhor, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Quero sugerir que, enquanto você faz isso, você procure uma música aí no Google, aquela música Quero Voltar ao Início de Tudo, encontrar-me com o Senhor. Quero rever meus valores, eu quero voltar para ti. Coloque essa música enquanto você faz essa oração de arrependimento. Se é para celebrar, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor por ter dado a você esse discernimento, esse crescimento, porque você já goza, como eu coloquei aqui, da esperança e da comunhão em Cristo Jesus. Portanto, continue sendo assim e fortaleça seu relacionamento para a glória de Cristo e que você seja um servo e uma serva, fiel companheiro do teu amante, que é Jesus Cristo. Que Cristo seja o centro da tua vida, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe a sua caminhada, abençoe a sua vida, a sua família e a sua igreja, e que Jesus Cristo possa, de fato, ser sempre o centro da sua existência. Que Deus te abençoe.